mundo não é da Barbie, não. A gente tá vivendo na porra de uma ditadura que você tem 11 ministros que têm poder total sobre as nossas instituições, poder completo. Eles põem medo em todos os deputados, em todos os senadores, em todos os desembargadores, em qualquer pessoa. Nós estamos vivendo numa ditadura do judiciário, estão sugando o povo brasileiro. Bom dia, pessoal. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje, mas antes, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva aí, pessoal. Vamos às notícias. Defesa de Bolsonaro nega ao STF ter violado as ordens de Moraes. É isso mesmo, os advogados defenderam que o ex-presidente não descumpriu ordem que foi dada pelo Alexandre de Moraes e que Bolsonaro não pode ser punido por ato de terceiros. É o absurdo que a gente está vendo no Brasil, né, pessoal? Bolsonaro aí que teve suas medidas cautelares impostas aí, inclusive elas aí proibido de sair do país, principalmente, se aproximar aí de embaixadas, de fazer lives na internet, enfim. E parece aí que o Alexandre de Moraes entendeu que o Bolsonaro teria descumprido uma das ordens dele. Por que ele entendeu isso? Porque o Bolsonaro foi até a Câmara, na segunda-feira, Câmara dos Deputados, com a tornozeleira. Mostrou lá, né, sua tornozeleira. Apenas mostrou. E outras pessoas que estavam ao redor filmaram e tiraram foto da tornozeleira e publicaram na internet. Então agora o senhor Alexandre de Moraes quer culpar, né, Bolsonaro por atos de terceiros, ou seja, terceiros que tiraram a foto, que nem foi o Bolsonaro que tirou, de ter descumprido as ordens dele. Veja aí a reportagem. A defesa do ex-presidente apresentou ontem, né, 22 de julho, uma manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois de ter sido intimado a esclarecer um possível descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-chefe do executivo. Né? Então, Moraes deu 24 horas, né? Esse Moraes tem essa mania de dar 24 horas, né? Para as pessoas responderem à vontade dele, para que a defesa se pronunciasse. A decisão foi motivada por vídeos divulgados nas redes sociais que Bolsonaro aparece exibindo a tornozeleira eletrônica, fazendo declarações a jornalistas, apesar de estar proibido de usar as redes sociais. É isso mesmo. Bolsonaro foi proibido de usar as redes sociais. Isso é censura ou não é, pessoal? Estamos vivendo uma ditadura, uma censura ou não estamos? Ou você quer fechar os olhos para isso? Entendeu? Então, a gente vê que no mesmo dia o ministro diz que a proibição de uso de redes sociais abrange também transmissões, retransmissões ou veiculações de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. O problema é que não foi o Bolsonaro que postou, né? Quem postou foi as outras pessoas, né, que postaram nas redes sociais. Se eu tirar sua foto, por exemplo, e postar, a pessoa não pode ser responsabilizada pela foto que eu tirei, não. É o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer, né? É o bostil, pessoal. É o bostil que nós estamos vivendo. Ditadura do judiciário, como diz o Monarca aí no vídeo que eu coloquei no início do vídeo. Ditadura do judiciário, querem calar a direita, querem proibir manifestações, e oposição no Brasil hoje em dia virou sinônimo de afronta à soberania e afronta à democracia, né? Você discordar da esquerda, ou discordar desse governinho de bosta, desse pinguço corrupto que está no poder, se você discordar dele, é atentado contra a democracia agora. E paísinho de merda, rumo à ditadura, rumo à Venezuela. Um passo para a Venezuela já foi dado, pessoal. Um passo para a Venezuela. E vamos mudar de assunto aqui, vamos colocar aqui, ó. Nada de Cuba. Filho de Lula se muda para Madrid. O Lulinha recebeu proposta de emprego na Espanha e só volta depois de 2026. É isso mesmo. O filho do pinguço corrupto foi para Madrid, meus amigos. Ele não quis saber de Cuba nem de Venezuela, não. Ele não quis ficar em país ditador, não. Foi para a Europa, foi para Madrid. É o que eu falo, essa esquerda é hipócrita. Eles pregam uma coisa, mas fazem totalmente diferente. Por que ele não vai para Cuba? Ele não ama Cuba? O pai dele não idolatra o Fidel Castro? Aquele ditador de merda? Não idolatra, não lambe as bolas do Nicolás Maduro? Então veja aí a reportagem. Ó. O filho do presidente Luiz Inácio Pinguço Corrupto da Silva, né? O Fábio Luiz Lula da Silva, mais velho entre os homens, conhecido como Lulinha, se mudou para Madrid, na Espanha.
e só deve voltar ao Brasil após o fim do mandato do pai em 2026. De acordo com a coluna de Andresa Matais, né, do Metrópolis, ele ficará 2 anos na capital espanhola, onde foi contratado para trabalhar presencialmente em uma empresa. Nascido em 75, Lulinha é o primeiro filho de Lula e Marisa Letícia. É biólogo, já trabalhou em um zoológico, depois se tornou um dos sócios da Game Corp, uma empresa de games. Além disso, ele também era sócio da LLCS, uma empresa dele com outro irmão. É isso aí, né? Falam tanto mal de empresários, o cara virou um, né? É a esquerdalha, né, pessoal? É a esquerdalha. Vamos colocar aqui mais uma notícia. Imagens aí, né, do elevador em que o Luiz Roberto Barroso ficou preso. Isso mesmo, o ministro do STF, né, o intocável Luiz Roberto Barroso, que teve o visto cassado aí pelo Donald Trump, ficou preso no elevador ontem. Veja aí as imagens aqui que eu vou colocar para vocês. Ó. O corpo de bombeiro foi acionado para liberar o elevador. Ele ficou preso no elevador em Fortaleza. Imaginem, meus amigos. O ministro do STF preso, né? Deve ter sentido a sensação, né? É a ironia do destino, né? Mandou prender a senhora lá que pintou a estátua com batom há 14 anos. Agora ficou 2, 3 minutos preso no elevador e deve estar se borrando todo, né? Aí o boquinha de veludo deve ter se borrado todo no elevador. Tem que dar água para ele, que deve estar nervoso. Então, para poder transparecer tranquilidade, apareceu aí, né, tomando sua aguinha. E veja só que, ó, os comentários desse caso aí. O elevador exigia visto? Ó, pessoal, com todo respeito, o senhor sentiu 1 milímetro que o povo do 8 de janeiro, Daniel Silveira, sentem. Bote a mão na sua consciência, ministro Barroso. É isso mesmo. O senhor, né, vai ter o que o senhor merece. Então veja aí, ó, parece que estão querendo desviar a atenção do que está acontecendo. Né? Mas é muito fresco uma criatura. Puta que pariu, parece o touro Ferdinando. A Polícia Federal já foi fazer diligência para prender o elevador. Já tem sessão da primeira turma agendada para julgar. É isso mesmo, vamos prender o elevador. Né? A culpa é do elevador. Vamos instaurar um inquérito para investigar, né? A culpa do elevador neste caso. Né? A Polícia Federal vai investigar o elevador, vai colher provas, depoimentos de pessoas que andaram no elevador. É uma putaria mesmo esse Brasil, né? É uma putaria. E vejam que, mais última notícia de hoje, aviões da FAB para ministros só tem combustível até dia 3 de agosto. É isso mesmo, se os ministros quiserem andar em jatinho da FAB, nos aviões da FAB, tem até dia 3 de agosto para fazê-lo. Pois depois disso, meus amigos, ó, acabou o combustível. Mas eu tenho dúvidas, né? Que realmente vai acabar o combustível para eles. Né? Eles vão dar um jeito de tirar dinheiro não sei de onde para comprar combustível. Vamos ver a matéria aí. Ó. As aeronaves da Força Brasileira, FAB, utilizadas no transporte de autoridades, só tem querosene de aviação garantido para decolar até o dia 3 de agosto. Depois dessa data, os voos poderão parar. É a gastança, pessoal, a gastança do governo para transportar esses pulhas que nós temos aí. Procurada, veja só, a FAB informou que as atividades da Força foram impactadas pelo contingenciamento de cerca de 812 milhões sofrido pelo Comando da Aeronáutica Comaer em maio deste ano. Veja ela falando que houve impactos severos em praticamente todas as atividades, desde as operacionais até as logísticas e administrativas, afirmou o comando. Segundo apurou a coluna, além do querosene da aviação, há dificuldades na manutenção das aeronaves devido aos cortes orçamentários deste ano. É isso mesmo, o governo do pinguço corrupto, cortando, né, o orçamento aí do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Ou seja, cortando o orçamento das Forças Armadas. E o senhor Lula ainda vem falar de soberania, né? O Brasil é soberano. O Brasil não aguenta 15 minutos de guerra com os Estados Unidos, meus amigos. O Brasil, se eu não me engano, tem 400 caças, aviões caças. E os Estados Unidos tem nada mais, nada menos que mais de 11 mil caças. Ou seja, 15 minutos de guerra, o Brasil estava liquidado, né, com os Estados Unidos.
Em meio aos problemas financeiros, o governo determinou a instalação de 2 salas VIP da FAB na COP30, evento que será realizado em Belém do Pará, em novembro de 2025. Né? Então, nós vemos aí que vai acontecer, né, o evento aí da COP30, que será realizado no Pará. Né? Faça ideia a roubalheira e a putaria que vai acontecer nesse evento. Né? O tanto de dinheiro que vão desviar, hotéis construídos a toque de caixa. É isso aí, é o Brasil. O Brasil do PT, do Lula, da esquerda, que adora fazer esses festivais, promover esses eventos para torrar dinheiro e roubar dinheiro do povo. Então, meus amigos, é isso aí. Essas foram as notícias de hoje. Curte, comenta, compartilhe e se inscreva e curta nosso canal. Se inscreva aí, dê uma força pra gente. Um abraço, fique com Deus, até mais.